Seja bem-vindo ao canal Vergonha de Quê? Meu nome é Anne Evans e este é o áudio do livro Eu Achava que Isso Só Acontecia Comigo, Como Combater a Vergonha e Recuperar o Poder e a Coragem, da autora Brené Brown. Se este conteúdo faz sentido para você, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você receba todas as notificações e não perca nenhum conteúdo. Deixe também o seu comentário e suas dúvidas, que eu terei o maior prazer em responder. Não se esqueça de assistir também a videoaula de cada capítulo. Vamos lá. Capítulo 6. O quarto elemento. Falar da vergonha. Não há nada mais frustrante e assustador do que sentir dor e não ser capaz de descrevê-la ou explicá-la a ninguém. Não importa se é uma dor física ou emocional. Quando não conseguimos encontrar as palavras certas para explicar aos outros nossas experiências dolorosas, com frequência nos sentimos sozinhas e amedrontadas. Algumas de nós até sentem raiva ou fúria e fazem cena. Muitas acabam se calando e vivendo em silêncio com a dor, ou, nos casos em que isso é impossível, aceitamos a definição de outra pessoa para aquilo que sentimos, simplesmente pela necessidade desesperada de encontrar algum alívio. A vergonha é do tipo de dor que desafia definições. Como debatemos em todo este livro, ela dirige de forma inconsciente pensamentos, sentimentos e comportamentos. Para sobreviver, precisa se manter não detectada. Por isso, visa ao silêncio e ao sigilo. Se reconhecemos e compreendemos nossos gatilhos, se praticamos a consciência crítica e buscamos o apoio de outros, podemos incrementar nossa resiliência construindo redes de conexões. Essas redes são fontes de empatia, da conexão e do poder necessários para nos libertar da teia da vergonha. Mas, para acessar essas fontes, precisamos de habilidades de comunicação. Precisamos ser capazes de identificar e comunicar o que estamos sentindo e por quê. A maioria de nós, em geral, não adquire o vocabulário necessário para identificar, descrever e discutir o processo de vivenciar a vergonha ou de aumentar a resiliência. A vergonha é uma linguagem complexa. Seu aprendizado requer prática e habilidade. Falar a respeito desse tema exige que desenvolvamos uma terminologia específica para descrever alguns dos conceitos mais dolorosos e abstratos que nós, humanos, precisamos confrontar. Por exemplo, como descrevemos as avassaladoras reações físicas e emocionais que a maioria experimenta ao sentir vergonha? Bárbara, cuja carta se encontra no capítulo anterior, faz isso muito bem. Ela fala a língua da vergonha. Sabe que, quando está tomada por essa emoção, seu rosto fica afogueado, o estômago aperta e ela revê o incidente várias vezes na mente. É muito diferente do que foi mencionado por diversas participantes que descreveram suas reações como surtar, perder a cabeça ou morrer por dentro. Quando fazem essas descrições inexatas, às vezes peço a elas que tentem ser mais específicas. Em geral, as mulheres demonstram cada vez mais frustração enquanto tentam encontrar palavras para vincular as suas experiências. Quando falamos a língua da vergonha, aprendemos a falar da nossa dor. Como escrevi antes, somos programados para a conexão, o que consequentemente nos torna programados para as histórias. Mais do que qualquer outro método, contar histórias é nossa forma de comunicar quem somos, como nos sentimos e o que precisamos dos outros. Sem a linguagem, não podemos contar as coisas que sentimos e experimentamos. Jill Friedman e Ginny Combs, terapeutas da narrativa, explicam que falar não é uma atitude neutra nem passiva. Cada vez que falamos, invocamos uma realidade. Se as realidades que habitamos são invocadas pela linguagem que utilizamos, então, elas permanecem vivas e são transmitidas pelas histórias que vivemos e contamos. Durante as entrevistas, as mulheres identificaram não ter como explicar a vergonha e não saber como falar sobre suas experiências, como principais fatores que contribuem para sentimentos de medo, recriminação e desconexão.
As mulheres que demonstraram altos níveis de resiliência foram capazes de expressar como se sentiram ao vivenciar a vergonha e conseguiram pedir o apoio que necessitavam aos outros. Nas sessões seguintes, vamos examinar as ferramentas específicas empregadas para falar da vergonha. Traduzir a vergonha. Todo mundo já foi submetido a situações vergonhosas. Como descrevi na introdução, cada um de nós foi ferido por comentários sutis e às vezes abertamente cruéis sobre nossa aparência, nosso trabalho, a forma como criamos os filhos, como gastamos dinheiro, nossas famílias e até mesmo em relação à experiência de vida sobre as quais não temos o mínimo controle. Os comentários podem ser diretos, indiretos, manipuladores, intencionais e até mesmo, acredito eu, não intencionais. O que eles têm em comum é o quanto magoam e como nos deixam desorientados e desesperados em busca de proteção. Claro que, quando estamos desorientados e desesperados, raramente encontramos métodos eficientes para nos proteger. De fato, muitas das habilidades que usamos para lidar com a vergonha apenas ampliam os sentimentos de impotência e nos fazem afundar ainda mais nesse sentimento, funcionando como as cortinas da vergonha. Neste capítulo, vou examinar como falar da vergonha nos permite expressar o que sentimos e pedir o que precisamos, possibilitando construirmos de forma mais eficiente a resiliência. Vamos começar analisando a armadilha da vergonha. A armadilha da vergonha. Essa é uma das formas assumidas pela vergonha mais difíceis de reconhecer, processar e nomear. A armadilha da vergonha costuma estar tão escondida ou camuflada que caímos nela sem perceber, e, em geral, repetidas vezes. Quando isso acontece, saímos da experiência abalados e nos perguntando: o que acabou de acontecer? Por que estou sangrando? O autor da armadilha costuma responder: do que você está falando? Eu não vi nada. Talvez você esteja vendo coisas. Está tudo bem? Em geral, ficamos tão surpresos que repetimos a experiência para ter certeza de que ela não aconteceu apenas na nossa imaginação. Tive experiências no passado, uma bem recente, em que fui capturada várias vezes antes de entender o que se passava. Eis a minha história de armadilha da vergonha. Logo depois do nascimento de Ellen, fiquei muito empolgada com a possibilidade de conhecer outras mães de recém-nascidos. Certa noite, num evento do trabalho, fui apresentada a Phyllis, outra mãe novata. Ela também estava afastada do trabalho e insisti que fôssemos almoçar e talvez até planejar encontros com os bebês. Fiquei tão animada de ter alguém com quem conversar sobre minha experiência que na primeira vez em que saímos para almoçar, fiz conexão demais, cedo demais. Ansiosa por compartilhar minhas experiências, eu disse: não estava preparada para ficar tão cansada assim. Às vezes queria ter uma breve pausa na maternidade só para dormir um pouco ou tomar um banho mais demorado. Ela respondeu: é mesmo? Nunca me arrependi de ter tido meu filho. Fiquei chocada, é claro, e rapidamente respondi: meu Deus, não me arrependo de ter Ellen. Não foi isso que eu quis dizer. Estou apenas cansada. Sem hesitar, ela respondeu: tudo bem, algumas mães novatas têm muita dificuldade com a maternidade, não é para qualquer uma. Fui ficando cada vez mais transtornada. Veja bem, Phyllis, adoro ser mãe da Ellen. Não me arrependo, é ótimo. Ela olhou para mim como se me achasse patética. Está tudo bem, não fique histérica. Talvez melhore quando ela crescer um pouco mais. Àquela altura da conversa, eu já estava esperando que entrasse em cena uma equipe de vídeo de pegadinhas. Corri os olhos pelo restaurante, esperando que alguém tivesse ouvido a conversa insana e pudesse testemunhar a favor da minha sanidade e do meu amor pela maternidade. Comecei a chorar. Olha, eu não sabia que esse era um assunto tão sensível para você, disse Phyllis. Vamos falar de outra coisa. Fui para casa atordoada, confusa, e quando contei para minha amiga Dawn o que havia se passado, ela ficou chocada. Não por causa dessa armadilha da vergonha. Ela ficou chocada ao saber que eu tinha combinado outro almoço com Phyllis.
Ela ficou dizendo: "Isso é coisa de doido, por que você está se sujeitando?" Não consegui responder na hora, mas em retrospecto, acho que eu precisava de outra oportunidade para demonstrar que eu era uma amiga e uma mãe normal e digna. Também acho que foi tudo tão bizarro que eu ainda pensava que talvez tivesse imaginado a situação toda. Durante cerca de 2 meses, toda vez que eu encontrava Phyllis, voltava para casa com raiva, deprimida e estranhamente competitiva. Chegou a um ponto que eu gastava uma tremenda quantidade de tempo e energia tentando antecipar o que ela diria na próxima semana, ocasião em que nos encontrássemos, para que eu pudesse elaborar respostas duras e colocá-la em seu devido lugar. Lembro-me particularmente de uma manhã, enquanto me aprontava para encontrá-la na hora do almoço. Abri um pote novo de hidratante que alguém me presenteara no chá de bebê. Era um creme orgânico à base de chá verde, manjericão e patchouli. Quando comecei a passar, percebi que era um pouco natural demais para mim. Tinha cheiro de adubo. Estava tirando o creme com um pano úmido quando pensei: aposto que Phyllis diria alguma coisa rude sobre isso. Ela sempre cheira ao balcão de perfumes da Estée Lauder. Então, em vez de continuar a remover o hidratante, passei mais e me vesti. No caminho para o almoço, comecei a planejar as respostas que daria. Acho que a melhor era: "Ah, você não gostou? É orgânico. Tento manter o bebê longe de perfumes fortes à base de produtos químicos. E você?" Claro que ela não disse nada a respeito do hidratante. Encontrou outros alvos. Sentei-me à mesa enjoada com o cheiro, decepcionada e me perguntando como poderia colocar o braço debaixo do nariz dela sem que parecesse óbvio demais. Seria muito ruim dizer: "Oi, cheire aqui meu braço. Você detesta, não é?" Foi a última história que Dawn se dispôs a ouvir. Quando terminei, ela disse: "Você precisa entender o que está acontecendo. Está ficando ridículo." Lembro que respondi: "Eu sei, estou tentando entendê-la." Dawn suspirou: "Entendê-la? Não me importo com o que está acontecendo com ela. Quero saber que diabos está acontecendo com você." Cerca de um mês depois, encontrei Phyllis na farmácia por acaso. "Nossa, você está com uma cara péssima. Engordou?" disse ela. Por sorte, eu estava gripada. Estava me sentindo tão mal e exausta que não consegui juntar energia para dar uma resposta. Apenas olhei para ela, dei de ombros e continuei procurando o meu remédio. Depois que ela saiu, pensei: puxa, isso foi muito cruel e realmente me magoou. Quando parei de tentar vencê-la no jogo dela e me concentrei em meus sentimentos, reconheci minha vulnerabilidade diante dela. Em vez de me manter no modo de combate, admiti que ela feria meus sentimentos, a frequência com que dizia coisas cruéis e depreciativas e, o mais importante, que eu precisava mudar meu relacionamento com ela. Sempre me sentia mal em relação a mim mesma depois de nossos almoços. Mas só ao pronunciar as palavras "isso me magoou, foi muito cruel", é que decidi pôr fim àquele relacionamento e passar algum tempo analisando o meu papel naquela confusão destrutiva. Falar da vergonha nos permite traduzir nossas experiências de modo que possamos aprender com elas, que são os objetivos da resiliência à vergonha. Não podemos impedir a vergonha de acontecer, mas podemos aprender a reconhecê-la de imediato, de modo a passar pela experiência de forma construtiva e não destrutiva. Ao aplicar os 4 elementos da resiliência à vergonha, eis o que aprendi com essa experiência. Em primeiro lugar, estava me sentindo solitária e desesperada por conexão em meu novo papel de mãe. Estava muito vulnerável. E logo descobrira como a maternidade pode ser um gatilho importante para mim. Embora estivesse ciente de que meu relacionamento com Phyllis agora consistisse menos em encontros para almoço do que em preparativos de batalha, não reconheci os sinais de aviso que agora associo a preparar respostas duras. Percebi que planejar respostas para as pessoas em geral significa que deixei passar despercebido um gatilho da vergonha. Se estou preparando respostas agressivas e me armando para ferir o outro, sei que estou mergulhada em alguma área séria da vulnerabilidade. Sei também que, quando uso a vergonha para revidar, ela só aumenta meu sentimento em vez de aliviá-lo. Essa não é a pessoa que eu quero ser.
Em segundo lugar, eu havia acabado de me tornar mãe. Não tinha desenvolvido as habilidades de consciência crítica de que necessitava para saber como a maternidade se torna um poderoso gatilho para a maioria das mulheres. Individualizei. O negócio é comigo. E patologizei. Sou maluca. A experiência. A consciência crítica em relação à maternidade levou tempo para ser aprendida e colocada em prática. Em terceiro lugar, quando procurei Dawn para contar sobre o almoço e ela tentou me apoiar, eu deveria ter lhe dado ouvidos. Não tinha processado inteiramente o fato de que Dawn é importante na minha rede de conexões ligada à maternidade. Gostaria de lhe ter dado ouvidos, em vez de descartar suas preocupações. Em quarto lugar, durante nosso almoço, quando disse que a maternidade às vezes era cansativa e Phyllis me deu a resposta, é mesmo? Nunca me arrependi de ter tido meu filho? Eu poderia ter usado minha habilidade de falar de vergonha e responder algo como, nossa, como foi que, de estou cansada, você chegou a me arrepender de ter filhos? Se a conversa continuasse ladeira abaixo, eu poderia ter dito algo como, parece que não conseguimos nos entender, vamos mudar de assunto. E claro, não ter insistido naquela amizade. Por último, aprendi como traduzir minha experiência de forma que me permite reconhecer os padrões ineficientes que sustentam a vergonha, as minhas cortinas de vergonha. Essa história é um ótimo exemplo de como os 4 elementos da resiliência funcionam juntos, nem sempre de forma linear. Quando realmente comecei a pensar no meu comportamento com Phyllis, percebi que usava, e às vezes ainda uso, uma combinação interessante de estratégias de desconexão, especialmente em torno da questão da maternidade. Costumo usar o combo mover-me em direção e mover-me contra. Eu me fecho ou tento agradar quando estou com aquela pessoa. Depois fico zangada, planejando envergonhá-la quando chego em casa. Naquele caso, eu ficava tentando convencê-la de que éramos iguais e que eu era uma boa mãe até chegar em casa. Então, dava vazão à minha raiva, tentando planejar como atingi-la verbalmente. Acho também que transferia alguns sentimentos de raiva para Dawn ao pensar. Ela não quer que eu faça novos amigos. Proteger-nos redirecionando nossos sentimentos para outro alvo humano, uma transferência, é uma estratégia comum de defesa quando sentimos vergonha. Muitas das participantes falaram sobre ficarem zangadas ou furiosas com os filhos, parceiros, amigos, em vez de lidar com a pessoa ou com a questão que serviu de gatilho para a vergonha. Minha filha está com 7 anos, portanto essa história aconteceu há algum tempo. Contei-a muitas vezes e pensei nela ainda mais. Levei bastante tempo para entender o que aconteceu e por quê. Não é um processo instantâneo, ele se desenvolve lentamente. Na próxima sessão, falaremos sobre a vergonha intencional ou não intencional. Ao discorrer sobre o tema, acho que é importante indicar que as motivações por trás da vergonha não diminuem a nossa dor. A vergonha não intencional ainda é muito dolorosa. Quais são as suas intenções? É muito difícil identificar se a vergonha foi intencional ou não. É preciso saber a motivação da pessoa que fez o comentário ou deflagrou o gatilho. Às vezes a motivação é nítida, outras vezes não. Nos exemplos a seguir, as participantes da pesquisa acreditaram que as observações eram maldosas e ofensivas, mas cada uma deu uma razão diferente para a motivação por trás da vergonha. Rotulei as citações com a motivação identificada pela participante. Depois de cada relato, encontra-se um exemplo de como podemos lidar com a motivação, expressando ao mesmo tempo como nos sentimos magoados pela observação ferina. Aspas. Toda vez que vou visitar minha mãe com meu marido e meus filhos, a primeira coisa que ela diz é: meu Deus, você ainda está gorda. E a última coisa, dita quando estou saindo pela porta, é: tomara que você consiga emagrecer um pouco. A vergonha como motivação. Sinto muita vergonha quando você diz essas coisas cruéis sobre meu peso. É muito doloroso para mim. É como se você se importasse apenas com minha aparência.
Se está tentando fazer com que eu me sinta mal para que eu mude, saiba que não funciona. Só faz com que eu me sinta pior em relação a mim mesma e ao nosso relacionamento. Você realmente me magoa com esses comentários. Vergonha é meu marido ter me deixado por outra mulher e meu filho me dizer que foi porque sou gorda. Vergonha como raiva. Quando você se refere a mim com palavras que me magoam, como gorda, fico arrasada. Se está zangado comigo ou com seu pai, podemos conversar, mas não podemos conversar se ficarmos nos agredindo. A primeira vez que meu filho teve uma infecção no ouvido, o pediatra disse: "Bem, o que vai ser? Sua carreira ou a audição do seu filho?" Vergonha como juízo de valor. Quando você diz: "O que vai ser? Sua carreira ou a audição de seu filho?", não sei o que responder. Quero seu conselho médico, mas quando me envergonha dessa forma, fica difícil acolher o que está me dizendo. Nos exemplos de vergonha não intencional a seguir, os participantes fizeram comentários do tipo: "Realmente não acho que ele teve a intenção de me envergonhar", ou "Sinceramente não acho que soubesse o que estava fazendo". Mais uma vez, é importante notar que as participantes também indicaram que, independentemente da intenção, as experiências continuaram a ser vergonhosas e muito dolorosas, e o relacionamento com os envergonhadores foi ameaçado por essas experiências. Aqui também rotulei os depoimentos com a motivação identificada pelas participantes. Vergonha é se tornar a sobrevivente do câncer. Todos no trabalho pensaram: "Ela não pode mais fazer isso." Todo mundo em casa pensou: "Ela não pode mais fazer isso." Todo mundo me tratava como se eu fosse completamente incapaz de fazer qualquer coisa. Vergonha como desconforto, simpatia. Desde que voltei ao trabalho, sinto que você me trata de uma forma diferente por causa do câncer. Mesmo que sua intenção seja tentar me ajudar e me apoiar, o tratamento diferenciado faz com que eu me sinta sozinha, como se eu fosse alguém de fora. Quero e preciso saber que sou a mesma e que as pessoas vão me tratar assim. Quando contei a minhas amigas sobre o aborto natural que sofri, elas invalidaram completamente meus sentimentos. Disseram coisas como: "Pelo menos você sabe que pode engravidar", ou "Pelo menos ainda estava no início." Desconforto, simpatia, tentando ver o lado positivo. Eu me senti muito triste e solitária depois que perdi o bebê. Sei que as mulheres vivenciam isso de formas diferentes, mas para mim foi algo muito sério. Preciso que você escute como estou me sentindo. Não ajuda quando tenta me fazer ver um lado positivo. Preciso apenas falar do assunto com as pessoas que se importam comigo. Encontrar a saída da teia da vergonha pode ser difícil, pois, como acontece com a maioria das armadilhas, quanto mais você luta, mais você se emaranha. Para nos libertarmos, precisamos nos mover devagar, deliberadamente e com uma tremenda consciência do que estamos fazendo e por quê. Naquele primeiro exemplo, muitas de nós teriam reagido dizendo: "Me deixe em paz, estou cansada de ouvir você falar do meu peso. Não aguento mais." Isso, porém, não nos leva a nenhum lugar. Na verdade, é uma forma de proteger a pessoa que nos causa vergonha, impedindo que ela ouça: "Você está me magoando." E nos protegendo de ter que dizer: "Estou magoada." Pode não parecer, mas dizer a alguém como nos sentimos exige mais coragem e costuma ser mais eficiente do que agressões verbais. O mesmo tipo de concentração sincera nos sentimentos funciona quando lidamos com a vergonha não intencional, que costuma ocorrer quando as pessoas procuram ser prestativas, mas acabam dispensando conselhos indesejados, emitindo juízos ou encerrando a conversa por desconforto. Um assunto que costuma provocar vergonha não intencional é a infertilidade. Por ser um tema que diz respeito a muitas pessoas, vou usá-lo aqui. Às leitoras que já tiveram dificuldade de engravidar, sei que vocês têm uma compreensão de como isso funciona melhor do que a maioria de nós jamais terá. Aquelas de nós que nunca tiveram problemas de fertilidade com certeza convivem com uma amiga ou parente que tem, e a maioria já ouviu alguém dizer: "Estamos tentando engravidar, mas tenho problemas de fertilidade." E daí? O que acontece é o seguinte:
Ficamos nervosas, desconfortáveis e dizemos coisas como: vai acontecer, você vai ver. Ou, já pensou em adoção? Falar de infertilidade nas oficinas sempre desperta reações emotivas. Eu me sinto tão tocada pela profundidade dessa dificuldade e pelos meus sentimentos pessoais de inadequação que comecei a buscar mais informações para tratar do assunto. Encontrei o guia a seguir, que considero muito poderoso. Pedi a uma amiga próxima, assistente social, que enfrenta o problema, para que avaliasse do ponto de vista pessoal e profissional. Ela achou que poderia ser um exemplo incrivelmente forte de como expressar sentimentos e pedir a ajuda necessária. Falar da vergonha nos permite dizer aos outros como nos sentimos e pedir a ajuda que precisamos. Esses são requisitos básicos para a resiliência e conexão. Assim, sugiro que você use o guia como modelo. Talvez o seu problema seja o desemprego, a obesidade ou a reabilitação de uma dependência química. Podemos todos aprender algo com este guia e usá-lo para pensar em como dar voz a nossos sentimentos e necessidades. Ao ler cada sessão, pense em suas próprias questões e de que forma esse material pode ser útil. Falar da vergonha é uma experiência pessoal e individual. Não funciona quando usamos as palavras de outra pessoa, mas acredito que é útil aprender com exemplos. A autora, Jodi Earley, muitas vezes sentiu vontade e necessidade de ter um folheto como este durante sua batalha de 11 anos contra a infertilidade. Ela passou pela experiência de 3 gestações interrompidas e depois os nascimentos prematuros dos 2 filhos. Continua a trabalhar como conselheira para aqueles que enfrentam a infertilidade. O guia foi preparado pela Sra. Earley e o Comitê de Aconselhamento para Materiais Educativos do Instituto Ferri. Infertilidade. Um guia para a família e os amigos. Quero compartilhar meus sentimentos sobre infertilidade com vocês, pois desejo que entendam a minha luta. Sei que compreender a infertilidade é difícil. Há momentos em que nem mesmo eu consigo. Essa batalha provoca sentimentos intensos e pouco familiares, e temo que minhas reações a esses sentimentos possam ser mal compreendidas. Espero que minha capacidade de enfrentar e sua capacidade de compreender sejam aprimoradas depois que eu compartilhar meus sentimentos com vocês. Quero que entendam. Vocês podem me descrever da seguinte forma: obcecada, instável, impotente, deprimida, invejosa, séria demais, desagradável, agressiva, hostil e cínica. Não são características muito admiráveis. Não é de surpreender que compreender minha infertilidade seja difícil. Prefiro me descrever assim: confusa, apressada e impaciente, amedrontada, isolada e solitária, culpada e envergonhada, zangada, triste e desesperançada e indócil. Minha infertilidade me deixa confusa. Sempre presumi que fosse fértil. Passei anos evitando a gravidez e agora parece irônico que eu não consiga conceber. Minha infertilidade me deixa apressada e impaciente. Só descobri o problema depois de algum tempo tentando engravidar. Meu plano de vida, de repente, está atrasado. Esperei a hora de me tornar mãe e agora preciso esperar mais. Minha infertilidade me deixa amedrontada. A infertilidade é cheia de mistérios e sinto medo porque preciso de algumas respostas claras. Quanto tempo isso vai durar? Minha infertilidade faz com que eu me sinta isolada e solitária. Por toda parte vejo referências a bebês. Devo ser a única pessoa no mundo a suportar essa maldição invisível. Eu me afasto dos outros porque tudo me machuca. Minha infertilidade me deixa culpada e envergonhada. Esqueço frequentemente que esse é um problema médico e que deve ser tratado como tal. A infertilidade destrói minha autoestima e faz com que eu me sinta um fracasso. Por que estou sendo punida? O que fiz para merecer isso?
Não sou digna de ter um filho? Minha infertilidade me deixa zangada. Tudo me deixa com raiva e sei que o sentimento está mal direcionado. Sinto raiva do meu corpo por ele ter me traído apesar de todos os cuidados que dispensei a ele. Sinto raiva do meu parceiro, pois aparentemente não conseguimos ter os mesmos sentimentos em relação à infertilidade. Meus recursos financeiros podem determinar o tamanho da minha família. O seguro-saúde não coopera e preciso fazer muitos sacrifícios para pagar as despesas médicas. Não posso mais perder um dia de trabalho, ou ficarei sem emprego. Não posso ir a um especialista, pois isso significa mais tempo de deslocamento, mais trabalho perdido e mais despesas. Por fim, estou zangada com todo mundo. Todos têm opiniões sobre minha incapacidade de ser mãe. Todos têm soluções fáceis. Todos parecem saber de menos e falar demais. Minha infertilidade me deixa triste e desesperançada. É como se eu tivesse perdido o meu futuro e ninguém entendesse minha tristeza. Sinto-me sem esperanças. Minha energia foi roubada. Nunca chorei tanto, nem tão facilmente. Fico triste por essa condição ser uma pressão no meu casamento. Minha infertilidade me deixa indócil. Minha vida está em espera. Parece impossível tomar decisões sobre o futuro imediato e de longo prazo. Não consigo decidir sobre educação, carreira, a compra de uma casa, um hobby, um animal de estimação, férias, viagem de negócios e visitas. Quanto mais luto contra a infertilidade, menos controle eu tenho. De vez em quando, sinto o meu pânico em ceder. Estou aprendendo algumas formas de lidar com isso. Estou convencida de que não sou maluca e que acredito que vou sobreviver. Estou aprendendo a ouvir meu corpo e a ser mais assertiva e não agressiva em relação às minhas necessidades. Percebo que bons cuidados emocionais e bons cuidados médicos não estão necessariamente no mesmo endereço. Estou tentando ser mais do que uma pessoa infértil ganhando entusiasmo, alegria e vontade de viver. Vocês podem me ajudar. Sei que se importam comigo e sei que a infertilidade afeta nosso relacionamento. Minha tristeza provoca tristeza em vocês. O que me magoa, magoa vocês também. Acredito que podemos nos ajudar a atravessar essa tristeza. Individualmente, parecemos ser bastante impotentes, mas juntos somos mais fortes. Talvez algumas dessas dicas nos ajudem a entender melhor a infertilidade. Preciso que seja um ouvinte. Falar das minhas dificuldades me ajuda a tomar decisões. Deixe claro que você está disponível para mim. É difícil expor meus pensamentos, se você estiver com pressa ou se houver uma hora específica para encerrar a conversa. Por favor, não diga que outras pessoas já sobreviveram a coisas piores, nem me conte como foi fácil para outra resolver o problema. Preciso do seu apoio. Compreenda que minhas decisões não são tomadas casualmente. Sofro para chegar a cada uma. Lembre-me de que você respeita tais decisões mesmo que discorde delas, pois sabe que são tomadas com cuidado. Preciso que se sinta à vontade comigo, e aí eu também me sentirei mais à vontade. Falar sobre infertilidade às vezes é meio delicado. Tem medo de dizer algo errado? Divida comigo seus sentimentos. Pergunte se eu quero falar. Às vezes vou querer, outras não, mas esse gesto vai me lembrar de que você se importa. Preciso da sua sensibilidade. Embora eu faça piadas que me ajudam a lidar com o problema, não parece engraçado quando os outros fazem piada. Por favor, não me provoque com o comentário do tipo: parece que vocês não sabem como fazer um bebê. Não banalize minhas dificuldades dizendo: eu lhe daria um dos meus filhos de bom grado. Não me traz nenhum conforto ouvir frases vazias como: daqui a 1 ano você já vai estar com seu filho. Preciso que seja sincero comigo. Deixe-me saber que necessita de um tempo para se adaptar a algumas das minhas decisões. Também precisei desse tempo. Se houver coisas fora da sua compreensão, pode me dizer. Preciso que esteja bem informado.
Seus conselhos e sugestões só são frustrantes para mim quando não se baseiam em fatos. Mantenha-se bem informado de modo a educar outras pessoas quando fizerem comentários baseados em mitos. Não deixe que ninguém lhe diga que minha infertilidade será curada se eu relaxar e adotar. Não diga que é a vontade de Deus. Não me peça que justifique minha necessidade de ter filhos. Preciso que seja paciente. Lembrem-se de que o tratamento da infertilidade é um processo. Leva tempo. Não há garantias nem kits salvadores, nem uma única resposta certa, muito menos atalhos. Preciso de suas forças, impulsionando minha autoestima. Minha sensação de inutilidade prejudica minha capacidade de tomar a iniciativa. Encoraje-me a manter o senso de humor. Me guie até a alegria. Celebre os sucessos comigo mesmo quando forem pequenos, como passar por uma consulta médica sem chorar. Lembre-me de que sou mais do que uma pessoa infértil. Ajude-me compartilhando sua força. Um dia deixarei para trás a luta contra a infertilidade. Sei que ela nunca me abandonará por completo, pois vai mudar a minha vida. Não terei condições de voltar a ser quem eu era antes, mas não serei mais controlada por esse conflito. Eu o deixarei para trás, tendo aprimorado minha capacidade de empatia, paciência, resiliência, perdão, tomada de decisões e autoavaliação. Sinto-me grata por você tentar facilitar minha jornada ao me oferecer a sua compreensão. Sei que parece arriscado, sou assistente social e pesquisadora da vergonha, e botar na mesa minhas necessidades emocionais ainda me parece assustador. Nós nos sentimos vulneráveis e expostas, e às vezes compartilhar não funciona. Pode sobrecarregar as pessoas que acabam lançando as próprias cortinas da vergonha, e isso é doloroso. Aprender a falar da vergonha permite que você capte um pouco da linguagem sutil da teia da vergonha. Trata-se da linguagem utilizada para envergonhar e para defender o uso da vergonha quando tentamos explicar como nos sentimos e do que precisamos. Passei a ter muita cautela ao ouvir coisas como: "Você é muito sensível. Não percebi que você era tão frágil. Não sabia que essa era uma questão importante para você. Você é muito defensiva. Acho que vou ter que medir minhas palavras quando estiver perto de você. Está tudo na sua cabeça. Por fim, mas certamente não menos importante, não gosto de nada que seja brutal, nem mesmo a honestidade. A honestidade é a melhor filosofia, mas quando é motivada pela vergonha, pela raiva, pelo medo ou pela mágoa, não é realmente honestidade. É vergonha, raiva, medo ou mágoa disfarçados de honestidade. Não é porque algo é preciso ou factual que não pode ser usado de forma destrutiva. A teia da vergonha costuma usar a honestidade como isca. Ela fornece uma resposta fácil. Pois bem, estou apenas dizendo a verdade. São os fatos. Quando falamos dos aspectos enlouquecedores da vergonha, inclusive a vergonha disfarçada de honestidade, é importante compreender que tornar alguém maluco abrange desde aquilo que vivenciei com filhos até formas bem sérias de abuso emocional. Na arena da violência doméstica, usa-se algumas vezes na língua inglesa o termo gaslighting. Trata-se de uma referência ao título original de um filme clássico com Ingrid Bergman, A Meia Luz. Na história, a personagem de Bergman é levada lentamente a enlouquecer por meio de algumas técnicas de armadilha da vergonha discutidas neste capítulo. Chama a atenção porque é crucial que se compreenda que a vergonha pode ser uma forma de abuso real e perigosa. Mais uma vez, as entrevistadas que demonstraram altos níveis de resiliência à vergonha dependiam, em grande medida, dos membros de suas redes de conexão para praticar a coragem e a compaixão. Sua capacidade de articular sentimentos e necessidades tornavam isso possível. Ao ler esses capítulos, você começou a construir uma compreensão sobre a vergonha e a resiliência. Alguns leitores estão seguindo as sugestões, fazendo os exercícios e outros estão absorvendo tudo. De qualquer modo, você está aprendendo a falar da vergonha simplesmente ao refletir.
explorando as questões. Como foi demonstrado nos capítulos anteriores, a vergonha é uma experiência altamente individualizada. Cada uma de nós deve examinar os próprios gatilhos e as mensagens por trás deles e abrir o próprio caminho rumo à resiliência. Mas, como vimos no livro inteiro, também existem alguns padrões universais que atravessam nossa experiência. Por exemplo, as experiências de vergonha das mulheres recaem basicamente em 12 categorias: aparência, imagem corporal, maternidade, família, criação dos filhos, dinheiro e trabalho, saúde física e mental, sexo, envelhecimento, religiões, estereótipos e rótulos, falar o que pensa e sobreviver a traumas. Além dessas categorias, também compartilhamos a cultura, e na cultura de hoje, o medo da desconexão parece bem real. A maioria precisa se esforçar para se manter firme e permanecer conectada. Quando começamos a desenvolver a resiliência, descobrimos que muitas das expectativas e das mensagens que geram a vergonha são movidas pelo medo, pela recriminação e pela desconexão. A cultura da vergonha. Nos próximos 3 capítulos, vamos explorar como a cultura da vergonha influencia nossa vida, em especial no que tange a questões como perfeccionismo, estereótipos, invisibilidade e dependência. Também vamos examinar como, apesar da ênfase cultural em ser perfeita e querida, conseguimos desenvolver e manter a autenticidade e a força para praticar a coragem, a compaixão e a conexão. Muito bem, este foi o capítulo 6 do livro Eu Achava Que Isso Só Acontecia Comigo, da autora Brené Brown. Se você gostou, deixe o seu like e o seu comentário, inscreva-se no canal e compartilhe com pessoas que podem aproveitar bem este tipo de assunto. Muito obrigada, até o próximo vídeo.